Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 110, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando sequência no que André Luiz, no livro Desobsessão, através de Chico Xavier, nos orienta. Uso do vestuário que lhe seja mais cômodo para a tarefa, alijando, porém, os objetos que costumem trazer jungido ao corpo, como sejam relógios, canetas, óculos e joias. Então, nós sabemos que alijando é o mesmo que eliminar, né? Então, não há necessidade que os médios adentre a sala mediúnica de desobsessão. Enfim, não há necessidade que o médium vá à casa espírita parecendo uma árvore de Natal, enfeitado de joias, de relógios. Ali é um local para a gente refletir, um local para a gente raciocinar, ali é um local para a gente adquirir educação espiritual, educação moral, né? Ali não é uma passarela para desfilar marcas de roupa e nem joias. Então, o mais simples possível, tanto o homem quanto a mulher. Veja bem, isso é a orientação de André Luiz através de Chico Xavier. Nós apenas aqui estamos reforçando o assunto, porque às vezes as pessoas, pelo fato de serem avessas ao estudo, então muitas pessoas às vezes ainda não leram estas questões, ainda não leram o livro Desobsessão de André Luiz. E muitas pessoas, né, que já leram, esqueceram, né? Porque, veja bem, se eu leio e ponho em prática todos os dias, eu nunca que hei de me esquecer. Mas se eu leio hoje, né, e não coloco em prática, não pratico aquilo ali na casa espírita, é lógico que vai, né, com o tempo vai desaparecendo da nossa mente. Um dia alguém comenta, a gente fala, é mesmo? Um dia eu li um livro que falava a respeito disso, né? Então não há necessidade de comparecer à casa espírita parecendo uma árvore de Natal no mês de dezembro, tanto o homem quanto a mulher. Então, nós vamos dar sequência. Agora Hermínio Miranda dizendo, olha só. As pessoas que lidam com médiums, ai meu Deus do céu, as pessoas que lidam com médiums, coitadinha dessas pessoas menos ostensivas, pessoas menos sensitivas, que lidam com médiums mais sensitivos, essas pessoas sofrem, mais sofrem. Olha, são pessoas, eu penso o seguinte, que Deus, isso é pensamento meu, isso é uma forma de colocação. Eu penso que Deus deveria
conceder o reino do céu, mitológico, né? A todas as pessoas que lidam com médiums, porque não é fácil lidar com médium. Não é fácil. Ainda mais aqueles médiums, veja bem, porque existe alguns tipos de médiums. Existem aqueles médiums que são por demais disciplinados. Aqueles médiums que batalham, que lutam, né? Para hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, estuda, né? Aquele médium que está sempre lutando mesmo sobre ferro e fogo, tá ali persistindo, batalhando, tá lutando. Oh, meu Deus! Errar é humano, burrice é permanecer no erro, não é? Então, existe aqueles médios que, de fato, eles estão lutando mesmo, estão se esforçando. Então, eles são atacados pelos obsessores. Mas acontece que a pressão é tão grande para cima deles, mas tão grande, que quando você aproxima-se daquele médium, quase sempre, devido também à tua sensibilidade, você acaba sentindo uma pressão muito forte daquelas energias que encontra-se no campo vibracional daquele médium. Mas por ele ter disciplina, por ele ter responsabilidade, seriedade, por ele batalhar, por ele lutar, você entendeu? Quase sempre ele ainda te ajuda a se libertar daqueles ectoplasmas negativos. Enfim, ele procura se conter, às vezes no campo vibracional dele existem algumas imantações fluídicas negativas contra a humanidade, contra ele mesmo, contra você, contra outras pessoas. E ele segura, ele segura, e ele segura aquelas imantações no campo vibracional dele, negativas, para poder te xingar, para poder te espancar. Você entende como é que é, né? Mas ele se segura. Ele se segura. Você está ali conversando com ele ou com ela, né? Com esse médium disciplinado, né? Que esse médium que possui todos esses atributos. Então você está ali conversando com ele ou com ela, mas você não imagina a luta que ele ou que ela está, né, travando por dentro, principalmente no seu campo vibracional. Milhões de ataques no seu campo vibracional, ataques de tudo quanto é espécie, ataque pensamentos, projéteis, enfim. Olha, naquele momento ali, se você se coloca no lugar daquele médium, você pode, com todo respeito à colocação, você pode ser eletrocutado. É a mesma coisa de você colocar a mão num cabo de energia de 12.000 volts. Mas ele mesmo assim, ele continua batalhando, lutando. Porque é a missão dele, é a responsabilidade dele. Ele aprendeu ali com Kardec como, vou usar um outro termo simbólico, ele aprendeu ali com Kardec como segurar a barra.
E depois de algumas horas, de alguns minutos de conversa, alguma coisa, às vezes parece aquela tensão, aqueles fluidos negativos, e ali as pessoas com muita oração mentalmente. Então esse é um tipo de médium. Agora existe aqueles médios sem disciplina, aqueles médios depravados, aqueles médios que não se contêm, aqueles médios que, por falta de conhecimento da doutrina dos espíritos, assim como obras básicas principalmente, e por falta desse conhecimento, eles não têm tato na boca, tato na língua, tato nas cordas vocais. Eles não conseguem policiar os pensamentos que chegam até o teu campo vibracional. Por isso, são médios que qualquer coisa já explodem, já xingam, já saem pronunciando termos pejorativos, termos promíscuos. Se você chega e faz uma pergunta, a pessoa já te recebe com mal resposta, te dá aquelas pancadas verbalmente, te humilha, desfaz de você. Não é? É assim. Então tem dois tipos de médium. Então aquele médium sem disciplina, ele te agride verbalmente e, dependendo da situação, às vezes agride até fisicamente. Quantos milhões de pessoas agride um ou outro por coisas insignificantes? Uma vez conversando com um amigo meu que teve a infelicidade de cometer um crime, né? Ele matou uma outra pessoa, e eu um dia fui visitá-lo, né, na penitenciária, e eu tive que fazer a ele essa pergunta. Eu falei, mas como foi que aconteceu? Agora você pode me falar, porque você já foi julgado, condenado, então você vai ter que cumprir mesmo a sua pena mesmo, mas como foi que aconteceu? Você pode me dizer? Você pode me falar a verdade? Ele falou, Luiz, a justiça da terra não consegue entender 99% do que acontece. Sentado ali com ele, sabe? Fazendo colo para ele, você entendeu? Ombro amigo. Ele falou assim, Luiz, a gente não vê a hora que a gente comete o crime, pois naquele momento a perturbação é tão grande que a gente perde a noção de ser humano. Naquele momento, a pessoa se vê nas condições pior que um animal feroz dentro de uma jaula, passando fome, e que depois de 2, 3 meses alguém joga um cervo lá dentro. Olha a colocação dele. Então a gente não pensa duas vezes, a gente devora aquilo ali no dente para matar aquela sede, aquela fome que a gente tá. São pensamentos incontroláveis, Luiz. A gente se sente um monstro. Eu não vi o momento que eu desferi os golpes no meu amigo. E olha, Luiz, que era um amigo meu de infância. Mas eu deixei me levar por sentimentos aqui da matéria,
e eu parti para vingança. Naquele momento, Luiz, eu não conseguia me lembrar de nenhum dos 10 mandamentos das leis de Deus. Ele me disse isso. Quando eu vi, Luiz, eu já tinha cometido crime. Tanto é que eu, nas minhas condições, eu não fugi. Eu permaneci ali perto. Fui espancado pelas pessoas, porque é assim, né, que acontece. Aqueles que não têm nenhum pecado atiram a primeira pedra, mas acontece que é tudo contrário ao que Jesus disse lá há 2000 anos atrás. Não era, é quase 2000, né? Então as pessoas nos julgam sim, Luiz. E quando eu sair daqui, eu ainda vou carregar esse estigma comigo. As pessoas, quando me verem, vão me apontar, olha lá o assassino de fulano de tal. E pessoas que não têm condições moral nenhuma de julgar uns aos outros, porque são pessoas mais podres do que aquelas outras pessoas pecadoras, Luiz. Então, para satisfazer o teu desejo, Luiz, a sua pergunta, eu não vi o momento que eu desferi os golpes. Eu me encontrava cego. Cego por um sentimento, Luiz, que eu não sei te descrever, mas eu sabia. O importante é que eu sabia o que ele estava me dizendo. Ele muito sensitivo, né? Lógico, não tinha conhecimento de espiritismo, muito sensitivo, não tinha conhecimento de espiritismo, nunca trabalhou em casa espírita como médium, nunca trabalhou dons medium nem nada. Por isso, uma pessoa sem conhecimento dos desígnios das leis de Deus, uma pessoa crua totalmente, né? Portadora de todos os vícios, ele sustentava todos os vícios, e é lógico que as trevas se alimentavam através dele, do comportamento, das atitudes, dos atos dele. E assim milhões de pessoas encontram-se nestas situações, gente. Então, esses são os médios indisciplinados. O médio sem conhecimento. Então, é difícil. Luiz, mas tem a ver essa história que você está contando com essa história de Emílio Corrêa de Miranda? Lógico que tem. Raciocine para você ver. Eu disse que existe 2 tipos de médio, o disciplinado e o indisciplinado. O indisciplinado, ele não consegue se conter, porque ele não tem conhecimento, ele não tem respaldo, ele não tem uma base para se apoiar. Você entendeu como é que é? Ele não tem. Ele desconhece que o antídoto naquele momento ali é a oração, é contar até 1000, é encher a boca d'água, ficar calado. Ele não sabe, ele não tem conhecimento. Enquanto aquele disciplinado, aquele que tem conhecimento dos desígnios das leis divinas, ele prefere se prejudicar do que prejudicar aqueles que estão à sua volta. Mas olha só, as pessoas que lidam com médiuns sensitivos, né, que trabalham junto deles, ou que são amigos deles, eita, esses amigos de médium, amigos de médios muito sensitivo, tanto médio sensitivo que tem conhecimento e aqueles que não têm conhecimento, esses amigos sofrem também.
Não é só aqueles que lidam, não. É aqueles amigos também. É aquelas pessoas dentro de casa, os familiares, no trabalho. No trabalho mesmo nós vemos tantos médiuns sensitivos, indisciplinados, alterados, com maus comportamentos, com más atitudes, com más índoles, se comportando pior que um animal, abusando do poder, sacrificando um, sacrificando o outro, tudo sob influência, mas devido à indisciplina, porque se a pessoa tem conhecimento, a pessoa procura se conter e entendendo-se de que os espíritos podem me sugerir que eu te ataque. Os espíritos podem me inspirar, me intuir, me sugerir no meu campo vibracional que eu te ofenda, que eu te bata, que eu te humilhe. Você entendeu? Mas por eu ter disciplina, conhecimento, eu me seguro. Não. Não, 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 não. Então, os atos indisciplinares do médium é culpa dele e não culpa dos espíritos. Os espíritos o influenciam. Os espíritos o intuem. Mas que está valendo a doutrina dos espíritos aqui na Terra? Está servindo aqui para quê? Para evangelizar traça? Porque tem pessoas que você pergunta assim, você tem as obras básicas em casa? Tem, faz quantos anos? Faz 30 anos. Você já leu alguma vez? Nenhuma vez. Se você vai à casa daquela pessoa e abre aqueles livros, tá cheio de traça comendo aquelas obras. Aí você se senta frente àquelas traças e elas conhecem o livro dos espíritos de cor, o evangelho de cor, o livro dos médios. Eu uma vez fui à casa de um amigo e abri o livro dos médios. E não é que eu deparei com várias traças me ensinando como aplicar passe, como me portar e me comportar numa reunião mediúnica de desobsessão. Olha, mas você está de brincadeira, né? É uma historinha, é uma psicologia. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem pessoas que guardam os livros tão bem guardados que parece que a única finalidade daqueles livros é evangelizar as traças que corrói o livro. Porque o que ele aprende ali, ele não põe em prática. Guarda com ele. Para quê? É igual os talheres. Guarda os talheres e pense assim: eu não vou usar esses talheres enquanto vivo. Ou viva, né? Vai enferrujar. Os talheres, eles em casa só se apresentam limpinhos porque eles são usados constantemente. E pelo fato de ser usado, as pessoas lavam eles constantemente. Guarda uma roupa para você ver no guarda-roupa, sapato. Tem pessoas que têm tantos sapatos, tem pessoas que têm uma sapateira que vai lá no teto. 300 pares de sapato para 2 pés. Usa tudo? É lógico que não, né? A mensagem está aí.
Mas é brincadeira. Mas é a psicologia do uso. Se você usa aquelas roupas, elas nunca que aparecem com cheiro de mofo. Se você usa aqueles sapatos, aqueles tênis, né? Tem um sapato, tem aqueles bico comprido, né? Aquele salto alto. Esse salto alto é bom para aquelas pessoas de baixa estatura, né? Porque elas põem aquele salto alto, mas fica parecendo, né? Com todo respeito à brincadeira, fica parecendo perna de pau. Mas é elegante, é bonito. Eu só estou usando isso para poder esparecer uma cabeça um pouquinho, gente. Porque minha cabeça tá, você nem imagina. Então você me desculpa. É algo assim para esparecer, com todo respeito, não é para ofender e humilhar ninguém, não. Tem assim, tua sapateira com 300 pares de sapato, tem assim seu guarda-roupa cheio de roupa. Viva, desfruta com respeito, com amor. Não há nada. Isso é uma psicologia que nós estamos colocando aqui, no sentido de que é necessário trabalhar a mediunidade corretamente, com os bons espíritos, né? Recebendo as boas intuições, as boas sugestões dos bons espíritos. Então, tudo conforme o professor um dia me disse, meu filho, tudo que começa certo, termina certo. Tudo que começa errado, termina errado. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais um vídeo só.